Pô, Tesouro IPCA, NTN-B. Na verdade são dois nomes para a mesma coisa, mas esse é o investimento mais popular do Brasil. E é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Vamos lá. Bom, Tesouro IPCA. Você pode conhecer sobre esse investimento com o nome de Tesouro IPCA, Tesouro IPCA+, ou até NTN-B. A NTN-B, na verdade, é o mais comum porque é como esse título era chamado até agora há pouco, né? A NTN-B significa Nota do Tesouro Nacional. O que é isso? É um título público dentro do Tesouro Direto. Então, dentro do Tesouro Direto, você tem acesso, né, a uma série de títulos para investir e o principal deles é a NTN-B. A NTN-B ou Tesouro IPCA, né? E por que eles mudaram o nome? Era NTN-B, virou Tesouro IPCA, porque o governo queria que isso aqui ficasse mais acessível, né? Então NTN-B parece um código. Tesouro IPCA é um pouco mais óbvio. Tesouro e IPCA, que significa inflação. Tesouro Inflação, né? Muita gente chama assim também. E qual que é a magia desse título? A inflação está bombando no Brasil. Aliás, a inflação sempre bombou no Brasil, né? A gente tem essa herança que a gente carrega de uma inflação muito alta. Em um país onde a inflação é muito alta, você não pode esperar nada diferente de aplicar em títulos atrelados à inflação. E esse título, ele tem um rendimento atrelado à inflação. Ele é o único título público que garante um rendimento real acima da inflação. Vamos voltar um pouquinho. O que é rendimento real? Se você tiver uma rentabilidade no seu investimento de 10% e você tiver uma inflação de 3%, você teve na verdade o rendimento real de 7%. Então, se você investe na poupança e a sua poupança hoje paga algo próximo de 7,5%, alguma coisa assim, e a inflação for 10%, na verdade você não teve rendimento real, você teve um rendimento real negativo, tá? Só que se você investe em algum título como o Tesouro IPCA ou uma NTN-B, né, a mesma coisa, você consegue garantir que você tem um rendimento real, um rendimento acima da inflação. Então quais são as características desse título? Vamos lá, muito simples. Se você for aplicar nisso, você vai aplicar pela plataforma do Tesouro Direto, que vai te dar uma série de opções, e nessa série de opções você vai escolher o Tesouro IPCA. Quando você escolhe o Tesouro IPCA, você vai ter acesso a uma série de vencimentos. Então, quando você investe nesse título, você vai investir em um Tesouro IPCA para 2019, um Tesouro IPCA para 2021, para 2023, 2035, até 2050. Então, se você está pensando em aposentadoria, muita gente acaba investindo em um Tesouro Inflação, Tesouro IPCA, para 2050. Poxa, você vai conseguir garantir essa taxa de hoje até 2050. E por mais que não dê para garantir nada, em termos de recomendação e etc., é muito difícil que esse investimento esteja tão acessível, que a taxa esteja tão interessante lá na frente. Por isso que se você tem prazo, se você quer um investimento por longo prazo, essa pode ser uma opção para você. Para esse tipo de título que todo mundo está fugindo hoje. Mas vamos lá. Tesouro IPCA, o que ele vai te pagar? Geralmente, quando você investe nele, você vai ter um rendimento que paga inflação mais uma taxa, né? Então, se você investe uma NTN-B 2019, você vai ter uma taxa de inflação mais 6%, por exemplo. Então, se a inflação for 10%, você vai render, né, o seu título vai render 10 mais 6, vai render 16%. Se o seu título pagar inflação mais 7% e a inflação for 10%, você vai ter um rendimento de 17%. Então parece muito óbvio, né? E realmente é muito óbvio se você for esperar até o vencimento. Então se você quiser montar um portfólio de investimentos e quiser diversificar um pouco mais seu capital, por que não buscar uma NTN-B, né? A NTN-B vai te garantir um rendimento acima da inflação até o período que você preferir. E o legal é que você consegue escolher vencimentos, né? Então, como eu já disse, você vai pegar o título que melhor te atende.
Como que você faz para acessar uma NTNB ou investir nisso, né? É muito simples, você precisa basicamente ter acesso ao Tesouro Direto. E então para isso é só você acessar os outros vídeos, né, que a gente tem aqui no canal e tudo mais. Vou até deixar uns links aqui embaixo para você dar uma olhada para entender melhor sobre isso. Mas é muito fácil. Teoricamente você acessa de qualquer instituição. Você pode abrir pelo seu próprio banco, mas pode ser que ele não te incentive tanto, porque, pô, afinal de contas, o banco ele quer vender produtos próprios, né? Ele quer produtos que ele possa usar o seu dinheiro. Esse produto não permite que o banco use o seu dinheiro, porque você está emprestando para o governo, né? Então, por que você está emprestando para o governo? Porque o NTNB nada mais é do que você emprestando dinheiro para o governo mesmo, né? Você pode emprestar dinheiro para o governo de várias formas. Você pode emprestar através de uma NTNB, através de um Tesouro Selic, de um tesouro pré-fixado. Não se preocupa, tem tudo nesse outro vídeo que é um pouco mais completo, né, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. Mas a NTNB ela tem uma coisa mágica que ela permite que você não se preocupe mais com o seu título até o vencimento. Então tem muita gente que abre uma previdência para o filho, né, quando nasce, ou para um sobrinho, para um neto, ou até para você mesmo, né, para aposentadoria. Mas é difícil você garantir que você vai ter um retorno real, porque a inflação ela vai oscilar de uma forma imprevisível. A gente tem estudos, mas por mais que a gente acerte a maioria das vezes, é difícil a gente acertar sempre. E se a gente errar, se os analistas errarem, poxa, a sua aposentadoria pode ficar comprometida. Então, quando você investe em um título que é atrelado à inflação, você não corre esse risco. Você sempre vai ter um retorno acima da inflação. Só que aqui parece que é mil maravilhas e óbvio que tem sempre um ponto negativo de todas as aplicações. No caso da NTNB, né, da nota do Tesouro, ou Tesouro IPCA, ou Tesouro Inflação, você precisa tomar cuidado porque se você não tem muito conhecimento ainda, só invista em um título que você possa segurar até o vencimento. Por quê? Porque se você for investir em um título com vencimento para 2030, se você resgatar no vencimento, em 2030, seu título, você vai imaginar uma linha reta, tá? Porque você vai ter um ganho bonitinho do jeito que você acordou com o governo. Mas se você resgatar em algum período entre o momento de aplicação e o vencimento, você pode ter uma oscilação, tá? Porque pensa comigo, se você investiu em um título pagando inflação mais 20%, imagina isso, tá? E aí, de repente, a taxa de juros no mercado, que era 20% hipoteticamente, então de novo, você investiu em um título que paga inflação mais 20%. No mercado, imagina que existia, né, uma taxa de juros de 20%. Daqui 10 anos, a taxa de juros caiu para 1% ao ano. Porra, então peraí, então você tem um título que paga inflação mais 20% e hoje a taxa de juros está 1% ao ano? Porra, seu título ficou valioso demais, todo mundo quer seu título, né? Eu quero, você adora, você não quer sair disso nem a pau. E para você sair do título, o que você vai fazer? Você vai colocar um prêmio no seu título, você vai colocar um ágio no seu título. É assim que a gente chama. Você vai poder, se quiser, vender o seu título por um ágio, né? Agora, se você fez, a taxa estava em 20% e a taxa agora está em 100%, pô, seu título não vale nada, né? Porque rende 20% ao ano. E como a taxa está em 100%, quem que vai querer o seu título se pode investir no mercado hoje a 100%? Então, para isso, você vai ter que abrir muito mão do seu preço. E por isso, você vai vender o seu título hoje com deságio, tá? Mas por que a gente faz isso? Porque quando você vai investir em um Tesouro IPCA, uma NTNB, você não vai colocar 100 mil reais. Ah, eu quero aplicar 100 mil reais. Não, você vai comprar como se ele fosse uma ação mesmo. Então tem uma coisa chamada PU, que é o preço unitário. Quando você vai comprar, você vai achar lá a Tesouro IPCA, vai ter a data de vencimento e do lado vai ter o PU, né? O PU é como se fosse o preço que você paga.
Então, se você vê que o PU está custando R$1.000, você vai investir lotes de R$1.000, tá? Então você pagou R$1.000 pelo título. Então, teoricamente, cada ano que passa, não é que seu dinheiro rendeu aqui, é que esses R$1.000 valorizaram. Então o PU era 1.000, agora o PU é 1.100, agora o PU é 1.200. Então se o PU era 1.000 e agora ele está em 1.100, você ganhou 10% de valorização, né? Então quando você investe, você tem que comprar unidades de PU, né? Isso não se preocupe, é muito simples, você vai entrar para comprar e vai colocar lá, quero comprar 2 PU, 3 PU, etc, né? Preços unitários. Só que, óbvio, o Tesouro dá acesso para um investidor menor também. Então, se você quiser, você pode comprar frações de um preço unitário. Então, se o preço estiver em 1.000, você pode comprar R$100, por exemplo. E aí você vai comprar 0,1 PU, né? Então, por que eu falei isso? Porque lembra do papo de sair com ágio ou deságio, né? Sair com lucro ou um prejuízo? Se você comprar a R$1.000 e você fez, de novo, a 20% e a taxa que estava em 20% no mercado cair para 1%, você vai pegar esse PU e vai aumentar o preço desse PU. Vai vender mais caro, seu título vale mais, tá? E existe um motivo um pouco mais complexo por trás de o porquê o PU sobe, o como ele cai. O que você precisa saber hoje é que isso é automático. Então na sua telinha, você já vê o quanto seu título está valendo hoje, se você fosse sair, tá? Então você não precisa se preocupar, não é você que escolhe esse preço. Na verdade, já existe uma fórmula complexa ali que o Tesouro usa para calcular, então você não precisa se preocupar. Como isso é um pouco mais complexo, eu recomendo que, se você não tem a pretensão de entrar nesse grau de complexidade, você simplesmente escolha um vencimento que você pode esperar, tá? Óbvio, quanto mais longo, geralmente melhor, porque você consegue garantir uma taxa por mais tempo, tá? Não sempre, mas geralmente melhor, né? Então, imagina que se o seu filho nasceu hoje, ou você conhece alguém que nasceu hoje, se você investir um dinheiro em um tesouro inflação, provavelmente você vai ter um capital muito grande para ele quando ele fizer 18 anos. Porque são juros sobre juros sobre juros, tá? Então, eu queria falar um pouquinho para você sobre a NTNB hoje. É um dos meus títulos favoritos e é um dos títulos mais populares no mercado, tá bom? Eu já falei bastante sobre Tesouro Direto aqui no canal, então se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem uns vídeos aqui embaixo. Mas eu queria novamente dizer que é muito importante que, se você estiver gostando dos vídeos, que você curta aqui embaixo. Isso daí me dá muita força, é muito legal. E óbvio, se você puder, compartilhe esse vídeo também. Ajuda bastante a gente na divulgação desse material que eu espero que esteja sendo de qualidade. Tudo bem? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Um abraço.